Boa tarde a todos do grupo Irmãos de Célia Lúcio, da Escola Jesus Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre a mensagem Como Ajudarei. Essa mensagem está no livro No Roteiro do Evangelho, foi psicografada por Vera Lúcio e ditada pelo Espírito Otila. E essa mensagem ela faz uma reflexão sobre os versículos 41 a 42 do Evangelho de Lucas, no capítulo 10. E, como leitura inicial, eu gostaria de ler a passagem do 38 ao 42, do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, que trata sobre aquela passagem de Marta e de Maria. E o evangelista nos traz o seguinte, estando em viagem, entrou num povoado e certa mulher chamada Marta recebeu em casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando, por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Diz-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Vamos fazer a nossa oração. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria Santíssima, rogamos a divina proteção para este momento que estamos atravessando, um momento de pandemia, em que todos nós estamos perturbados pela situação adversa que nos encontramos. Ajude-se aqueles que se encontram aflitos e que estão internados em hospitais, abandonados de seus entes queridos. Nos acompanhe durante esta reflexão, ilumine nossa mente para que compreendamos a mensagem que Otila nos trouxe e que o Cristo também nos trouxe há quase 2000 anos. Fique conosco, nos abençoe nesta tarde, que assim seja. A mensagem de Otila, que ela intitulou Como Ajudarei, é sobre os 3 últimos versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 10. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. E aí ela nos traz a seguinte mensagem. Se assim se expressou o Divino Mestre, como ajudarei em sã consciência a minha irmã Marta, representando todas aquelas que encontram sobrecarregadas de tarefas concernentes às muitas coisas que não constituem a melhor parte. Aqui ela diz, como que a gente vai ajudar as Martas que nós temos aí no nosso cotidiano, elas estão endereçadas, elas estão atentas a tarefas que não competem à melhor parte. E aí a gente vai ver também qual é a melhor parte, a gente já sabe qual é a melhor parte, que seria a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Aí ela continua na mensagem. Lê com carinho o texto evangélico e observarás que iam de caminho e entrou ele em uma aldeia. Portanto, o Senhor visitara a casa de Marta e Maria e toda a atenção possível deveria ser concentrada na melhor parte do momento que passavam, na de ouvir ao divino visitante. Jesus ele entrou em uma aldeia e foi visitar a casa de Marta e Maria. Naquele momento, elas deveriam dar
toda a atenção à palavra do Divino Mestre. No entanto, uma parou para ouvir. Ela não abandonou o serviço. Ela simplesmente parou o que estava fazendo e deu atenção a Jesus. Marta não. Marta deixou a oportunidade de dar a ouvidos às palavras de Jesus e foi cuidar dos afazeres. Se atentou, deu maior valor àquilo que ela estava fazendo, ao serviço dela. Mensagem de Otílio. O fato, pois, de já saberes colocar teu coração na melhor parte da vida, apontada por Jesus, não te impedirá nem te eximirá de ajudares a todas as irmãs de tua existência, às quais é reservado o papel de Marta. Assim, se és irmã de Marta Lavadeira, lembra-te de que a sua ocupação é nobre e digna aos olhos dos espíritos superiores, por representar devolução à luta contra a desordem e a imundície, e ajuda. Se és irmã de Marta Cozinheira, aprende com a constância e minúcia que o setor exige, que as lições são aprendidas em qualquer bom livro de experiência da vida, e ajuda. Se és irmã da Marta, mãe de família, compreende que Jesus, por conselho, jamais afastaria esta Marta de suas divinas obrigações de prever e orientar a manutenção do corpo que nos faculta o aprendizado na escola terrena e ajuda. Se és irmã de Marta, costureira, que ganha o sustento de uma vida pura, ao pé da máquina ou de agulha na mão, convence-te de que também esta tarefa não ficará esquecida pelos orientadores da vida e ajuda. Se, enfim, és irmã da Marta arrumadeira, que tem na vassoura e no balde o ganha-pão para o sustento dos filhinhos queridos, recorda-te que forças universais, quais os sejam ventos e chuvas, fazem os mesmos movimentos em benefício de nosso planeta e ajuda. Lembra-te, aprende, compreende, convence-te e recorda, ajudando sempre e reserva em todos os dias de tua vida momentos para seres Maria e receberes em teu coração e em tua mente a visita do Divino Mestre. E ouvindo, aprenderás que há em todas as ocorrências de nossa vida uma parte melhor para empregarmos nosso esforço e que ela, muitas vezes, está justamente no ajudarmos as nossas irmãs Martas no desempenho de suas mais humildes tarefas. Então, essa foi a mensagem de Otila, que foi psicografada por Vera Lúcio. E a mensagem nos leva a fazer algumas reflexões sobre as necessidades, ou melhor, a atenção que devemos dar a determinados setores de nossa vida terrena. Quando Jesus disse a Marta que Maria havia escolhido a melhor parte, ele não quis, em momento algum, dizer que as tarefas de Marta eram desnecessárias, não tinham valor algum. É o que a mensagem de Otílio nos traz. As tarefas desenvolvidas por Marta na ocasião tinham muito valor, como é destacado pela mensagem. Tem a Marta lavadeira, tem a Marta cozinheira, a Marta mãe de família, a Marta costureira, a Marta arrumadeira e muitas outras Martas que nós temos por aí. Nós temos muitas irmãs que cumprem as tarefas de Marta no nosso dia a dia. E o que pensamos delas? Qual valor damos às suas tarefas? Na maioria das vezes, a dona de casa ela é pouco valorizada. Ela não recebe a retribuição de carinho e de amor pela tarefa que ela faz todos os dias. Mas se ela não fizer essas tarefas, algo deixa de ser cumprido.
A gente não vai ter os cuidados domésticos devidos. Então, são tarefas extremamente importantes. Só é que nós temos que parar e ter atenção para a seguinte mensagem de Jesus. Que momento devemos ser Marta e que momento devemos ser Maria? Que momentos devemos cuidar dos nossos afazeres terrenos, das nossas coisas materiais, e que momento devemos cuidar das nossas coisas espirituais? Que momento devemos dar atenção aos ensinamentos do Cristo e ao Evangelho? É essa a mensagem que Cristo traz nessa passagem. Então, a mensagem ela destaca algumas das tarefas domésticas, as tarefas que Marta havia sido deixada para fazer sozinha, enquanto sua irmã havia parado para ouvir o Divino Mestre. Maria parou para aproveitar a ocasião que Jesus estava ali, em sua casa, para ir até ele e ouvi-lo. Ela soube deixar de lado as coisas materiais, que depois ela poderia voltar e fazer quando Cristo fosse embora, e foi lá ouvir o que Cristo tinha para falar. A sua irmã se sentiu abandonada no serviço, nos afazeres do lar, e questiona Jesus se ele não se importava pela irmã estar ali enquanto ela estava sozinha no serviço. Jesus apenas se limita a falar que Maria havia escolhido a melhor parte e que Marta se preocupava com muitas coisas. Quando Jesus deu este alerta, que também nos serve de alerta, porque na maioria das vezes somos Marta, e nos preocupamos com os afazeres diários, com as coisas materiais, com diversas coisas úteis, não úteis algumas vezes para a nossa existência, e a gente deixa que todo o nosso tempo seja preenchido com essas coisas, com essas tarefas úteis e não úteis, não nos permitindo sermos Maria em alguns momentos do dia. Tanto que na mensagem ela fala para que para darmos durante o nosso dia um momento para ouvir Jesus. Não temos tempo para sermos Maria, para deixarmos de nos preocupar com as atividades do dia a dia e pararmos por um instante e sermos Maria? Será que nós não temos esse tempo? Quando Jesus diz Maria escolheu a melhor parte, o mestre quis alertar que devemos arrumar espaço entre as tarefas cotidianas, entre as coisas materiais, para ouvir seus ensinamentos, para estudar o Evangelho, para aprender com o mestre as lições que ele já nos deixou através dos evangelistas. Maria não iria deixar de retornar para o serviço junto da irmã, mas foi sábia de deixar de lado as coisas materiais, o que poderia fazer em outros momentos, e foi ouvir Jesus, porque era uma oportunidade única. Infelizmente, sua irmã não compreendeu este momento. Assim como muitos de nós que somos Martas, na grande parte de nosso tempo, não sabemos organizar nossos afazeres e reservar um tempo para o Evangelho. Não somos agraciados pela presença física de Jesus, mas temos os seus ensinamentos através dos Evangelhos. Temos a oportunidade de aprender com o Evangelho. Necessitamos sermos Maria e usar nosso livre-arbítrio para aprender e, principalmente, se a gente aprende, a gente tem que colocar em prática o Evangelho no nosso cotidiano. Não é uma tarefa que a gente vai fazer uma vez ou outra, é cotidianamente. Otila, na mensagem, quando faz referência às mais variadas tarefas das Martas de nosso cotidiano, ela valoriza as tarefas desempenhadas e nos orienta a ajudar as Martas de nosso cotidiano. Imagina a nossa vida sem a Marta lavadeira. Não teríamos roupa limpa. Sem a Marta cozinheira, não teríamos o alimento do corpo físico. Sem a Marta mãe de família, não teríamos os cuidados maternos. Sem a Marta costureira,
não teríamos roupa para vestir. Sem a Marta arrumadeira, não teríamos o lar arrumado. Então, todas essas tarefas, todos esses serviços, esses afazeres domésticos que Marta desempenhava e que muitas de nossas irmãs também desempenham, são tarefas extremamente importantes. E Jesus jamais deixaria de valorizá-las e de informar ou de passar a mensagem de que essas tarefas são menos importantes. Elas não são importantes para a nossa vida espiritual. O mais importante é o quê? O Evangelho. E foi o que Marta escolheu foi o que Maria escolheu naquele momento. Deixar de lado por um instante os afazeres domésticos, serviço, e ouvir Jesus. Depois ela retornaria para as atividades dela. Então, todas essas tarefas, as nossas irmãs Martas, são importantes. Nas palavras do Divino Mestre, em momento algum nas palavras do Divino Mestre, ele quis nos alertar para a necessidade de acolhermos de forma sincera a palavra de Deus, que são os seus ensinamentos. Na mensagem, a boa parte de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva e foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, ele nos diz o seguinte na mensagem dele: não te esqueças da boa parte. Ele faz a melhor parte que está no Evangelho, ele chama de boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. A boa parte está no nosso próximo, está nas coisas, nas criaturas. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Disse-nos o Senhor: quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual, que jamais lhe será roubado. Então, a melhor parte está no nosso próximo. Que é o que Otila diz no final de cada frase que ela fala das nossas irmãs Martas. Ajude-a. Então, ela faz um apelo para que nós não desvalorizemos as tarefas das nossas irmãs Martas, mas que nós a ajudemos. A ajudemos não necessariamente nas tarefas que elas desempenham, mas para que elas sejam esclarecidas da necessidade de, em alguns momentos, serem Marias, pararem para ouvir o Evangelho. Então, a nossa tarefa é de auxílio ao próximo, sempre. A melhor parte, ou a boa parte, como diz Emmanuel, não nos será tirada. Será nosso tesouro espiritual. É através da melhor parte que iremos evoluir espiritualmente. Não é através das tarefas materiais que iremos evoluir espiritualmente. Essas são fundamentais para a nossa existência e no curso da vida. Mas para a nossa existência espiritual, nós precisamos buscar sempre a melhor parte. Nós precisamos ser Martas nas coisas materiais e Maria nas coisas espirituais. Não podemos abrir mão do serviço da lavadeira, da cozinheira, da mãe de família, da costureira, da arrumadeira e muitos outros serviços do nosso cotidiano. Mas temos que ter sabedoria para abrir espaço para a melhor parte. Devemos deixar espaço para auxiliar o próximo sempre que formos solicitados. Muitas das vezes temos a oportunidade de auxiliar o próximo. E aí o que a gente faz? A gente argumenta que não tem tempo, ou deixamos o nosso julgamento pessoal impedir nossa prática de auxílio ao próximo. Então, estamos deixando de recolher o tesouro espiritual que nos é oferecido e nos preocupamos muito mais com as coisas materiais. E aí,
que acontece? Nós somos, na maior parte de nossa vida, Martas, não nos preocupando em sermos Marias. Usamos de forma errada o nosso livre-arbítrio. E aí, depois nós vamos perceber o tempo que nós perdemos sendo Martas. Ser Marta é importante? É importante. Ser Maria é importante? É importante também. Então, nós devemos equilibrar o nosso livre-arbítrio para sermos Marta quando necessário e sermos Maria quando necessário. Tem uma mensagem no livro Cartas e Crônicas, que foi ditado pelo irmão X e psicografada por Francisco Cândido Xavier, que é uma mensagem que diz o seguinte: a petição de Jesus. E a mensagem ela é pertinente ao que a gente está falando, que é em relação ao auxílio ao próximo. O Tilo, em todo momento, ele diz para a gente auxiliar, amar. Aquela pessoa que estava mais preocupada com o serviço doméstico do que com a palavra do Divino Mestre. Então, muitos de nós estamos muito mais preocupados com as atividades, com as tarefas, com as oportunidades do dia a dia, com as coisas materiais, com as coisas fúteis, do que preocupados com a melhor coisa, com a melhor parte, desculpa, que é o Evangelho do Cristo e auxiliar o próximo. E aí na mensagem, a petição é a seguinte: e Jesus, retido por deveres constrangedores, junto da multidão em Cafarnaum, falou a Simão, num gesto de bênção: vai, Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar Sara, a filha dele, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, ora ao lado dela, e o Pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha, entusiasmado e sorridente com a perspectiva de servir. Ele foi contente, porque afinal de contas Jesus tinha confiado a ele uma tarefa, a tarefa de servir, de auxiliar o próximo. À tarde, quando o sol cedia às últimas posições à sombra noturna, vinha de retorno enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. Ah, Senhor, disse ao mestre que lhe escutava os apontamentos. Todo esforço baldado, tudo em vão. Como assim? E o apóstolo explicou amargamente qual se fora um odre de fel a derramar-se ao cenário que ele encontrou. Ele foi contente e encontrou o seguinte cenário: a casa de Jeremias é um antro de perdição. Antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro, a fim de corromper-se. De entrada, dei com ele, bebericando vinho num paiol, a cuja porta bati, não na esperança de obter informações para demandar o recinto doméstico. Não parecia um patriarca, e sim um gozador desavergonhado. Sentava-se na palha de trigo e, de momento a momento, colava os lábios ao gargalo de pesada botelha, desferindo gargalhadas ao pé de serva bonita e jovem, que se refestelava no chão, positivamente embriagado. Ao receber-me, começou perguntando quantos piolhos trago à cabeça, e acabou mandando-me ao primogênito. Saí à procura de Zoar, o filho mais idoso, e achei enfurecido no jogo de dados em que perdia largas somas para conhecido traficante de Jope. Acolheu-me aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Por fim, expulsou-me aos coices, dando a ideia de uma besta fera solta no campo.
Afastava-me apressado, quando esbarrei com a dona da casa. Daí dei-lhe a razão de minha presença. Contudo, antes de atender-me, passou a espancar esquelética menina, alegando que a criança lhe havia surrupiado um figo. Enquanto a pequena chorava, tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada por galos de estimação. Somente após ensanguentar a vítima, resolveu a megera designar o aposento em que poderia avistar-me com a filha enferma. Ante o olhar melancólico do ouvinte, o discípulo prosseguiu. A dificuldade, porém, não ficou nisso. Visivelmente transtornada por bagatela, a velha sovina errou na indicação, pois entrei numa alcova estreita, onde onde defrontou com Josué, o filho mais moço do curtidor, que mergulhava a mão num cofre de joias. Desavergonhadamente surpreendido, fez-se amarelo de raiva, acreditando de certo que eu não passava de alguém a serviço da família, a fim de espionar-lhe os movimentos. Quando ergueu o braço para empurrar-me, supliquei-lhe considerasse a minha situação de visitante em missão de paz e socorro fraterno. Embora confratei, embora confrateito, embora contrafeito, conduziu-me ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda desilusão! Não duvido de que se trata de uma doente, mas logo me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais. Fugi, horrorizado, e regressei pelo mesmo caminho. Ou seja, ele chega para auxiliar, ele foi contente para auxiliar, chegou lá e encontra um cenário completamente avesso, contrário àquilo que a gente poderia chamar de normal, as pessoas todas desviadas do caminho, e isso o desanimou. Ele foi com uma tarefa e não conseguiu cumprir essa tarefa. Ele retornou. Ele chegou até a menina e se decepcionou e voltou. Quantos de nós somos Pedro? Vamos ao auxílio do próximo e nos enfraquecemos, nos recolhemos, nos retiramos. Não temos a coragem de ver todo aquele cenário avesso e, mesmo assim, resistir a esse cenário e prestar o auxílio. Quantos de nós somos o personagem de Pedro nessa passagem aqui? Observando que o amigo sublime se resguardava triste e silencioso, volveu Simão após cumprido intervalo. Senhor, não fui acaso bastante claro? Porventura, não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e deboche, avareza e obscenidade? Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu, a inflamar-se de lumes distantes, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido e exclamou com serenidade: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi para auxiliar. Jesus pediu a ele para apenas auxiliar, deixar de lado o nosso julgamento e ajudar o próximo. Deixar de lado o julgamento das nossas irmãs Martas e auxiliá-las de modo que elas possam compreender que elas devem encontrar um momento e uma oportunidade para serem Marias.
Então, era essa a mensagem que eu tinha para passar hoje. Vamos fazer nossa oração, podermos encerrar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria Santíssima, benfeitores espirituais da Escola de Jesus Cristo, agradecemos a mais esta oportunidade para podermos estudar um pouco das palavras e dos ensinamentos do Cristo. Pedimos a proteção para os nossos pensamentos negativos. Proteja-nos de nós mesmos para que possamos compreender a nossa tarefa de recolher tesouros espirituais. Fique conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa tarde a todos.